Então, eu sigo essa tradição, né, que possui, por exemplo, no Blondel, Maurice Blondel, um de seus maiores expoentes, e defendo que o ser humano, ao tentar negar sua relação constitutiva com o seu outro por excelência, que é Deus, elege invariavelmente ídolos que exigem o sacrifício de toda diferença. E onde a diferença é extinta, extingue-se também a possibilidade da relação. Sem um outro, como poderia haver relação? Com isso, eu não quero dizer que quem não crê em Deus invariavelmente promova um achatamento da realidade, né? Não há diferença, tudo é a mesma coisa, então não há relação. Não. Eu apenas afirmo que a única maneira de manter uma relação saudável com o real é a abertura humana à manifestação deste outro que chamamos Deus. Ou seja, abertura ao mistério que cada coisa traz escondida e que a mantém. Um terceiro ponto, o cristão que deseja filosofar, provocado pelo mundo. Filósofo porque cristão. Então eu peço a vocês que pressuponham um instante que isso que eu disse antes, né, que essa abertura da consciência para o plano divino é uma condição inegociável de uma relação saudável com o mundo. Então pressupor que essa tese seja verdadeira, que ela se encontra sustentada, né, por um discurso racional. Neste caso, o cristão que se sinta atraído pelo ensino e o aprendizado da filosofia possui um campo enorme de trabalho diante de si. Sustentado pela fé, o cristão busca a verdade racional que possa oferecer-se universalmente a todos os seus contemporâneos. Mas esta tarefa, para ser sincera, exige que ele aceite pôr à prova da razão autônoma a sua fé e, portanto, o sentido radical de sua vida. E que ele ofereça também ao pensamento as inspirações que somente essa fé purificada pode suscitar. Ou, dito de outra maneira, não se trata de filosofar para tornar-se cristão, ou para levar outros a se tornarem cristãos, mas de filosofar porque sou cristão. Então eu quero concluir assim essa apresentação agora com a retomada dessa condição indispensável ao filosofar, né? E a enumeração de algumas frentes que compõem o campo de trabalho do que poderíamos chamar de apostolado cristão em filosofia. Com isso, eu vou fornecer algum conteúdo à forma que eu anteriormente defini. Então, nós ficamos até agora em questões assim bastante formais, né? Ou seja, o estilo de vida do filósofo e o estilo de vida do filósofo, se ele é cristão. E agora eu gostaria de oferecer algum conteúdo, né? Se eu pretendo dizer algo que conte para os meus contemporâneos, eu preciso entrar, é claro, né, nas exigências da razão. Se eu pretendo dizer algo que conte para meus contemporâneos que não são cristãos, ou que, sendo cristãos, não veem como conciliar a fé e a razão, é isso que eu queria dizer, eu devo tomar sobre mim todas as condições de credibilidade do filosofar, situando-me na comunidade dos que buscam guiar suas vidas pela razão. Mas essa é a questão agora que a gente tem que enfrentar, que não foi enfrentada aqui. A filosofia, como pensar autônomo, é compatível com a fé? E aqui é que eu vou enfrentar finalmente a questão da autarquia da razão. Pode passar. Parece-me que uma tarefa prévia de quem aprende e ensina filosofia é avaliar a pretensão não simplesmente autônoma, mas propriamente autárquica da razão. A razão é
seu próprio princípio sem pressupostos? Creio que em filosofia se incorre muitas vezes numa confusão entre método e doutrina. Confusão que, é claro, exemplo de uma razão pretensamente autárquica. Eu quero explicar isso. Se o método filosófico é o de guiar-se pela razão na busca da verdade, este imperativo não implica que toda a verdade possível deva reduzir-se ao campo da imanência da razão. Tampouco implica que a razão humana seja o seu próprio princípio. No entanto, ainda hoje, em filosofia, encontramos a tendência de se negar a priori qualquer possibilidade de transcendência e interpretar toda afirmação histórica ligada à transcendência religiosa, seja como uma alienação, seja como uma neurose, seja como uma projeção. Transforma-se, em consequência, o método, ou seja, o caminho da razão autônoma e imanente, numa doutrina, ou seja, uma doutrina da imanência, fechando os olhos ao sentido do que seja, por exemplo, a transcendência na experiência da fé e mesmo a possibilidade de tal experiência. Tornar-se um filósofo é assumir a responsabilidade de encontrar por si mesmo o sentido da vida. Mas isso não quer dizer que este sentido não possa vir de outrem. Ou que todo sentido que se propõe ao ser humano só tenha valor se for produzido na comunidade ou pelo ser humano. Ao contrário, eu acredito que a razão autônoma, em seu caminho imanente, pode e deve reconhecer uma abertura ao plano divino da realidade. Eu não creio que se trate apenas de uma opção teórica, não é? Alguns fariam a opção teórica pelo plano divino da realidade, outros não fariam a opção teórica e fariam a opção pela razão autárquica. Eu afirmo, ao contrário, que toda pretensão autárquica da razão é problemática e fonte de mal-entendidos insuperáveis. Ela supõe uma razão capaz de libertar-se de todo pressuposto e de tornar-se a fonte do sentido da realidade. Ela ignora a pretensão à verdade, à retidão e à autenticidade de outras racionalidades, como a racionalidade da fé. Ora, tal formulação só seria válida se a razão pudesse, por assim dizer, tomar o ponto de vista de Deus e erigir-se em absoluto. E aqui encontramos a tese que eu já apontei acima. A consciência humana é a abertura também para o plano divino. Negar tal abertura não destrói seu dinamismo, apenas perverte sua orientação normal. E essa perversão se expressa como idolatria. Se Deus não existe, diz a razão, eu sou Deus. E as consequências desastrosas de tal pretensão não cessam de se multiplicar também em nossos dias. Agora, para concluir, eu daria assim, um pouquinho mais de carne ao conteúdo, nesse próximo ponto, que é o 5. Pode passar mais um slide? Isso. Quais são, então, as tarefas de uma razão que se pretende autônoma, mas não se pretende autárquica? São 3 tarefas, no meu entender. A primeira, explicitar os pressupostos da vida humana com sentido. E o subtítulo disso seria abertura para a transcendência. O ensino e o aprendizado da filosofia voltam-se, em consequência, à explicitação dos pressupostos, uma vez que eu disse que a razão autônoma pressupõe, a autárquica é que pretende ser uma razão sem pressupostos. Quem pensa sempre pressupõe algo. Quem pretende combater a violência do mundo, por exemplo, pressupõe um sentido capaz de iluminar a realidade. Aqui interessará ao cristão verificar se os âmbitos do trabalho, da amizade, do amor, da sociedade, da política,
e mesmo o ideal de uma humanidade solidária satisfazem a busca humana. Ou seja, é preciso verificar em cada uma das relações ou realizações do que é humano se há aí uma promessa implícita de plenitude, um pressuposto de plenitude. Um chamado e um envio para além dos seres finitos que nos rodeiam e que nós somos, na direção do ser infinito, que é Deus. Eis o pressuposto último e, a meu ver, único conveniente a uma vida sensata. Vamos adiante, mais um ponto. A inspiração cristã presente na forma e no conteúdo do labor filosófico. A concepção de Deus como liberdade absoluta. Afirmar Deus e reconhecer, graças ao movimento sintético e intuitivo da razão, que Deus é o pressuposto fundamental de todo pensamento e de toda ação humana, é a mais nobre tarefa que o cristão pode exercer ao entregar-se à labuta filosófica. Esta tarefa inclui a afirmação de Deus como liberdade absoluta, fundando nossa liberdade relativa e finita, e investindo-a de um dinamismo de realização que não pode esgotar-se no campo da pura imanência, mas deve visar a um dom transcendente que nos atinja e nos cumule. Assim, defendo que a razão que segue o ideal filosófico de busca autônoma da verdade é capaz de reconhecer como o voto mais íntimo da vontade humana e como pressuposto constante de nosso pensamento a relação constitutiva entre o humano e o seu outro divino. Isso não equivale a oferecer uma prova dedutiva da existência de Deus, o que me parece, aliás, um amontoado absurdo de palavras. Essa frase, prova dedutiva da existência de Deus. Mas se trata de propor um caminho intelectual em que Deus possa ser reconhecido e afirmado livremente. Ou seja, um caminho que conduza ao pórtico da fé, que ainda não é a fé, e que seja claramente inspirado por ela, por isso a opção, não é, de pensar o absoluto como liberdade, embora por ela não seja determinado. E finalmente, o último ponto, definir as normas fundamentais do mundo humano, lógica, moral, política, religião. A afirmação de Deus possui uma fecundidade inigualável. Quando o filosofar se lança novamente à compreensão da realidade humana. Então, primeiro eu disse que a afirmação de Deus deve nascer da compreensão da realidade humana. Mas uma vez que Deus é afirmado, o filósofo pode retornar a esses campos da realidade humana. Ou seja, todos esses territórios que ele deveu atravessar para chegar ao território divino. E isto porque, uma vez que o pressuposto do pensar filosófico encontra-se reconhecido e afirmado, como é próprio de todo pensamento não dogmático, o pensar pode exercer-se no respeito aos limites próprios a cada uma dessas realidades e enunciar suas normas constitutivas fundamentais. A luz da afirmação de Deus não justifica nossas realizações históricas, sempre perfectíveis, mas ela nos abre ao infinito e à exigência de nos tornarmos melhores. A filosofia, neste ponto, compreende-se não mais como mera explicitação de pressupostos. Estes pressupostos ganham firmeza na afirmação de Deus. E a filosofia se torna uma capacidade de julgar o real e de defender o direito, mesmo contra a brutalidade dos fatos. Bem, eis como um cristão pôde compreender e apresentar o desafio de ensinar e aprender filosofia, inspirado num projeto pedagógico particular, ou seja, o projeto pedagógico da FAGE. Eu espero que estas reflexões, apesar de terem sido muito breves,
também tenham sido claras e acessíveis, e que elas animem alguns dos presentes a trilhar esse nobre caminho do ensino e da aprendizagem da filosofia, que é exigente, né? Por vezes é árido, mas sempre traz frutos de contentamento. Obrigado pela atenção.